meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de sistemas humanos. Nós já vimos sistema reprodutor, genital masculino e feminino, e agora vimos a homeostase, a importância de se manter o equilíbrio corporal, e agora o sistema digestório. Nham, 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 nham. Bom, qual que é a função do sistema digestório? Basicamente, de uma forma muito simples, o sistema digestório vai pegar moléculas grandes e quebrá-las em moléculas pequenas. E essas moléculas pequenas vão entrar nas nossas células e produzir energia. Além disso, da produção de energia, essas moléculas pequenas vão nos ajudar a manter a nossa estrutura corporal, ok? Então, o sistema digestório permite que grandes moléculas de alimento ingerido sejam separadas em unidades que podem ser absorvidas pela célula. Nossa célula é muito pequenininha, ela não conseguiria absorver moléculas grandes. Então, nós temos que picotar essas moléculas grandes e torná-las pequenas. Isso é função do sistema digestório, tá? Com isso, o sistema digestório vai nos fornecer água, íons e nutrientes, alimento. Para que isso aconteça, para que exista esse fornecimento, o sistema digestório é composto de 4 processos: ingestão, digestão, absorção e eliminação, que são as fezes, e nós vamos ver nessas 3 videoaulas. Então, a primeira parte que forma o sistema digestório é a boca, né? Lembrando que na boca existem as glândulas salivares, que nós vamos falar que são muito importantes. Tem 3 glândulas salivares. A que fica atrás da boca, a parótida, a que fica embaixo da boca, a sublingual, e a que fica atrás do maxilar, ok? Mas vamos lá. A primeira estrutura que forma o sistema digestório é a boca. Da boca, nós temos a faringe, tá? A faringe é um órgão comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório, ok? Não confundam faringe com laringe, beleza? Então, boca, faringe. A faringe, ela desemboca no esôfago, ok? Então, boca, faringe, esôfago. Do esôfago, nós vamos cair aqui, que é o estômago, ok? Do estômago, nós vamos cair no intestino delgado. O intestino delgado é dividido em 3 porções. A primeira porção é o duodeno, depois o jejuno, depois o íleo. Então, intestino delgado, duodeno, jejuno e íleo. Do intestino delgado, nós vamos ter o intestino grosso. O intestino grosso, ele é dividido em 3 partes: o cólon ascendente, o cólon transverso e o cólon descendente. E aí, então, nós temos depois o reto e o ânus. Vejam que eu não falei, né? Deixa eu pôr de outra cor aqui. O fígado e o pâncreas, né? Porque o fígado e o pâncreas não vai passar alimento por eles. O fígado e o pâncreas têm mangueirinhas. Essas mangueirinhas, elas vão depositar as suas enzimas no intestino delgado, tá bom? Então, por onde que o alimento passa? O alimento passa primeiro pela boca, depois pela faringe, depois pelo esôfago, depois pelo estômago, depois pelo intestino delgado, que é dividido em duodeno, jejuno e íleo, depois para o intestino grosso, e depois reto, e depois ânus, ok? Lembrando que o pâncreas e o fígado não passam alimento, eles vão mandar suas enzimas para o intestino delgado. Para que ocorra o sistema digestório, 2 fenômenos agem para a digestão desse alimento. A gente tem fenômenos físicos e os fenômenos químicos. O que é o físico? O físico, como eu coloquei nesse GIF aqui, é a trituração do alimento, ou seja, fisicamente, né, que não envolve enzimas. Então, é a dentição que faz isso, né? E um outro fenômeno físico é o transporte de alimento ao longo do tubo.
Vocês vão ver que existe uma musculatura, que são os movimentos peristálticos que a gente fala, e essa musculatura ela vai formando como se fosse uma bomba por todo o tubo digestório, ok? Nós vamos ver bastante isso, principalmente no esôfago. O fenômeno químico envolve as enzimas digestivas, né? Então, a enzima é aquela responsável por triturar o alimento. Essas enzimas, elas funcionam como se fossem tesouras e elas vão picotando a molécula grande e transformando essas moléculas em moléculas menores. Lembra sempre uma alusão de enzima com a tesoura, ok? Então, nós vamos agora estudar parte por parte do sistema digestório. Então, como a gente acabou de ver, a primeira parte do sistema digestório, perdi minha caneta aqui, é a boca, tá? Na boca, nós temos a mastigação, a trituração do alimento, que é um processo físico, né? Então, essa é a primeira parte. Na boca tem processo físico, que é a trituração. Depois, nós vamos ter a saliva. É muito importante que vocês saibam o pH de cada componente e qual é a enzima que atua, tá bom? A saliva, ela tem uma enzima chamada amilase salivar, tá? Ou, em alguns livros, trata como pitialina. Essa amilase salivar, que é a nossa saliva, ela atua, ela é ativa, a tesoura só funciona em pH neutro, que é o 7. E o que vai acontecer na nossa saliva? Vai acontecer a digestão do amido. E amido é carboidrato. Se você tem dificuldade em identificar o que é proteína, o que é amido, eu vou sugerir que vocês vão no meu canal do YouTube e assistam as 2 aulas de A Química da Vida. A Química da Vida, eu coloco as principais moléculas do que são formadas dos seres vivos. Isso é muito legal para vocês assistirem essa aula, ok? Então, o que vai acontecer na boca? Na boca vai começar a ser digerido o amido, o carboidrato. Não há digestão de proteína. A proteína só vai começar a ser digerida no estômago, ok? Isso é pergunta de vestibular. Então, o que é a pitialina? O que é a amilase salivar? Ela vai fazer? Ela vai pegar o amido, que é um polissacarídeo, ou seja, olha só como ele é formado de várias bolinhas, aqui no caso hexágonos, né? E essa pitialina, essa amilase salivar, quando estiver no pH neutro, se tiver ácido e básico, ela não funciona, ela vai quebrar em disacarídeos. O que é disacarídeos? São carboidratos formados de 2 pecinhas, que é a maltose. Tá? A maltose é formada por a união de 2 glicoses, tá? Cada hexágono desse é uma glicose. Então, vejam que a pitialina, a amilase salivar, quebra uma molécula grande em moléculas menores, que são a maltose. A maltose ainda vai ser quebrada em glicose, em pequenininho, nesses hexágonos, mas vai ser lá para frente, tá bom? Esse alimento que foi triturado e foi ensalivado, ou seja, teve ação da amilase salivar, passa a ser chamada de bolo alimentar. Tá? Então, a partir do momento que a gente coloca a comida na boca, a gente chama isso de bolo alimentar. E aí, depois, tem a deglutição. O que é a deglutição? É a passagem do bolo alimentar para a faringe, que é a segunda parte. Da faringe vai para o esôfago e do esôfago, estômago. Lembrando que essa passagem do bolo alimentar até chegar no estômago é por meio dos movimentos peristálticos. Como eu acabei de falar lá, o que é o movimento peristáltico? Essa bomba muscular que vai fazendo o alimento passar. Pessoal, aqui nesse momento era para rodar um vídeo que eu achei no YouTube que mostra de forma muito didática o processo da deglutição, que ele é muito complexo, né? Inclusive, a deglutição ela tem que ser muito perfeita para não acontecer o engasgo, né? Que é o que? A epiglote tem que fechar a tampinha da traqueia, que vai para a traqueia, que vai para os pulmões, para que a pessoa não engasgue, né? Então, é um processo extremamente complexo e esse vídeo, por ser animado, mostra exatamente por onde que o alimento tem que passar. Na hora que eu converto para o vídeo, para jogar no YouTube essa aula, o vídeo ele para de funcionar. Então, eu não consigo deixar esse vídeo funcionando aqui na aula.
Então, eu vou pedir para vocês jogarem lá no YouTube ou anotarem esse link aí, coloca vídeo sobre deglutição. Vai aparecer essa figurinha aí para vocês assistirem. É um vídeo curtinho de 3 minutos, tá bom? É super importante, super didático e eu acho que vocês vão gostar, já que eu não consegui inserir aqui. Bom, e depois de ter assistido, então, aquele vídeo super legal, né? Vocês devem entender essa figurinha aqui da deglutição. Então, a faringe e o esôfago são responsáveis por ser a ponte entre a boca, o bolo alimentar, e o estômago, né? Observe, então, aqui o bolo alimentar em verde, o fechamento do palato para não ir alimento aqui para a cavidade nasal. A epiglote, que é a tampinha, porque aqui na frente é a traqueia que vai levar o ar para os pulmões. Então, o bolo alimentar tem que passar por trás, né? Pelo esôfago, ok? Então, olha aqui, ó, o bolo alimentar indo por trás. Beleza? Aqui, ó, é a faringe. Por isso que ela é um órgão comum ao sistema respiratório e ao sistema digestório. E o peristaltismo. Então, o que é o peristaltismo? São movimentos musculares, né? Principalmente aí na faringe e no esôfago, principalmente no esôfago, que vai então funcionar como se fosse uma bomba para levar o bolo alimentar para o estômago. Veja, ó, os músculos se contraem, relaxam, e o bolo alimentar vai passando pelo esôfago, ok? Então, até agora a gente viu boca, faringe e esôfago. Mas vamos recordar o que tem na boca. Então, na boca nós temos o processo físico, que é a mastigação, a trituração, e o químico, que é a presença da amilase salivar na nossa saliva, que atua em pH neutro, pH igual a 7, que digere amido. E na boca nós também temos a deglutição do bolo alimentar, que cai na faringe, que é um canal comum, é uma cavidade comum ao sistema digestório, olha aqui, né? É o cruzamento do sistema digestório com o sistema respiratório, aonde a gente vai ter a epiglote, que é a tampinha que impede que o bolo alimentar vá para os pulmões. E nós temos o esôfago, que é a estrutura que vai impulsionar o bolo alimentar até chegar no estômago. Então, o bolo alimentar chega no estômago. Então, observe o esôfago aqui em cima, nessa figura, né? Existe um esfíncter, que é chamado de cárdia, entre o esôfago e o estômago, e um outro esfíncter chamado de piloro, entre o estômago e o intestino delgado. O que é o esfíncter? É uma estrutura que abre e fecha, contrai, né, e relaxa, e quando o bolo alimentar chega no estômago, esse esfíncter se fecha, evitando, então, que o parte do bolo alimentar e do suco gástrico que vai ser derramado aqui retorne para o esôfago, que seria a tal da gastrite, né? Quando parte do suco gástrico do estômago retorna para o esôfago, ok? Bom, então o alimento chega no estômago, tem o fechamento da cárdia, né? E do piloro. O que vai acontecer no estômago? No estômago vai começar a serem digeridas as proteínas, tá? As proteínas. A proteína é um polipeptídeo, ok? Vejam que é um colar de conta. Essas bolinhas são os aminoácidos. Nesse estômago vai atuar uma enzima chamada pepsina, tá? Então, pepsina é uma protease. O que é isso? Uma enzima que digere proteína, ok? Só que para essa pepsina funcionar, ela só funciona em pH ácido. Então, para ela funcionar, o estômago libera ácido clorídrico, ou seja, pH menor que 7. Então, as paredes do estômago produzem ácido clorídrico. Por que o ácido clorídrico ele é necessário? Ele é necessário porque ele vai converter uma enzima inativa chamada pepsinogênio, está inativo. Quando ele libera o ácido clorídrico, o pepsinogênio se transforma em pepsina.
que é a enzima ativa, ok? Então, a pepsina só vai digerir proteína se tiver em pH ácido. E quem dá esse pH ácido é o ácido clorídrico. Isso é chamado de suco gástrico, que é o suco que tem no estômago, composto por ácido clorídrico e mais a pepsina, tá? Além da função de ativar a enzima, o ácido clorídrico tem uma função que é matar os micro-organismos que a gente ingere no alimento. Então, às vezes, a gente ingere uma bactéria, alguma coisa que pode nos causar mal, o ácido clorídrico ele é tão forte que ele acaba matando essas bactérias que chegam com a comida, tá? Aí vocês vão falar assim para mim, nossa, Ana, mas o ácido clorídrico é tão forte que será que ele não queima a parede do estômago? Então, para isso, a parede do estômago produz um muco que protege contra a ação desse ácido, ok? Então, o que eu preciso saber aqui do estômago? Eu preciso saber que no estômago se digere proteína e para digerir proteína eu tenho que estar em meio ácido. E a proteína que tem é a pepsina, ok? Vejam que a pepsina, ela converte em peptídeos menores, né, chamados de frações peptídicas ou peptonas. Lembrando que cada bolinha dessa é um aminoácido, porque a gente já viu que as proteínas são formadas pela união de aminoácidos. Resumindo, então, o alimento que chega no estômago. O alimento que chega no estômago, ele era chamado, como nós vimos, de bolo alimentar, ok? Mas esse bolo alimentar vai sofrer ação do suco gástrico. O que é o suco gástrico? O ácido clorídrico com a enzima pepsina, que vai começar a digerir as proteínas. Quando o bolo alimentar entra em ação com o suco gástrico, eu não chamo mais de bolo alimentar, eu chamo esse alimento de quimo, tá? Então, o que é o quimo? É o bolo alimentar que foi digerido no estômago. E esse processo é chamado de quimificação. Uma outra coisa, o bolo alimentar, ele chega com a amilase junto, que começou a ser digerido o amido aqui na boca, não foi? Mas a amilase, ela só funciona em pH neutro. Quando ela chega no estômago, o estômago é pH ácido, ela é inativada. Então, ó, a amilase salivar é inativada devido ao pH ácido do estômago, tá bom? Então, vejam só, eu chamo de bolo alimentar o alimento até o esôfago. Quando esse alimento sofre a ação do suco gástrico, eu passo a ser chamado de quimo, ok? E uma curiosidade, que a capacidade média do nosso estômago, enquanto adulto, é de 2 litros. Uma garrafa PET de Coca-Cola, tá bom? Um beijo e a gente continua na próxima videoaula com esse quimo indo para o intestino delgado.